Oi, 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 deusinhos. Oi, 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 deusinhas. Tudo bem com vocês? Eu espero e intenciono que sim, que estejamos todos muitíssimo bem, né? Gratidão ao Deus Criador que nos permite estar juntos mais uma vez, meu povo. E vamos que vamos, né? Hoje nós vamos falar do arcano 16, arcano maior da torre, tá? Esse aqui é o tarô das bruxas. E este aqui é o tarô vice-versa, tá? A frente dele é assim. E o verso assim, tá? Bom, essa aqui é a temida por alguns, mas a queridinha de outros, né? Quem entende realmente, né, a energia desse arcano, passa a gostar dele, né? Porque esse arcano aqui, gente, arcano 16, a torre ou a casa de Deus, como alguns tarôs retratam como a casa de Deus, e eu retrato ele como o dedo de Deus, porque comigo foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Eu já contei para vocês várias vezes, né, a minha história com a torre, quando... E assim, gente, eu venho de muitas torres. Se você parar para analisar toda a sua jornada, o seu percurso até aqui, você vai perceber que você também vem de muitas torres. Quando, quando há uma separação, um divórcio, você passa por uma torre, né? Quando, por exemplo, sei lá, quando qualquer uma mudança acontece na sua vida, você passa por uma torre. É desconstrução e construção. Você vai desconstruir e reconstruir. Quem está na jornada do autoconhecimento, do caminho evolutivo, que está aqui estudando evolução, espiritualidade, autoconhecimento, passa por torres direto. A primeira grande torre que a gente passa é a desconstrução de crenças limitantes. Coisas que a gente acreditou a vida toda e de repente você percebe que tudo aquilo era uma ilusão, era uma forma de controle, sabe? Que tudo isso, na verdade, não faz sentido, né? Então você passa por essa torre. E essa torre, muitas vezes, ela dói, tá, gente? Ela nem sempre, a maioria das vezes, ela não vem em dolor, né? Ela dói, porque eu mesmo, quando eu descobri que tudo aquilo que me fizeram acreditar a minha vida toda, apesar de eu ter minhas dúvidas, apesar de eu fazer minhas perguntas e ninguém responder, mas quando eu descobri que aquilo tudo não existia, eu falei, gente, então por que eu sofri tanto tempo para viver de uma forma que é ilusória, não é? Mas daí é que tá, tudo é ilusório, né? Só o amor é real, como a gente sempre fala, né? Então vamos falar da torre hoje, tá? Na sua virtude, assim, quando você vê uma pessoa que vive esse arcano, ela já vai mostrar para você aceitação, esforço e improviso, tá? É aquela pessoa que aceita as coisas, aceita que que velhas estruturas têm que ruir, aceita que tudo isso vem abaixo, né? Ela se esforça ao máximo que ela pode para reconstruir, mas não é aquele esforço pesado, cansativo, e improvisa. Durante tudo isso ela improvisa, né? Que foi exatamente o que eu fiz. Enquanto eu estava lá no meio da lama, da sujeira, da bagunça que a tempestade causou, né? Enquanto eu estava lá naquele meio, eu improvisei o máximo possível até a gente conseguir fazer a nossa mudança de lá para cá,
né? Eu fiquei no improviso, literalmente pro improviso. A gente mudou os quartos para 2 cômodos pequenos, que na verdade era um cômodo que eu usava como escritório. Não sei se você, quem me acompanha há mais tempo no canal, lembra disso. Que eu fiz para mim estudar e trabalhar nesse cômodo, esse quartinho. Só que quando isso aconteceu, a gente mudou as camas para lá, a mim e dos meninos. E ficamos na casa grande, lá na casa, na outra casinha, ficou lá só a cozinha, sabe? A gente praticamente improvisou tudo, até a gente poder realmente migrar de lá para cá, né? Os vícios são os desesperos, a incompreensão e o desequilíbrio, né? Quando a gente percebe que uma grande estrutura está ruindo, muitas pessoas entram em desespero. Só que deixa eu falar uma coisa com vocês. A torre, ela dá sinais. Quando ela vai ruir, ela dá sinais para você tomar a decisão antecipadamente. Toma a decisão por antecipação. As coisas, elas não acontecem do dia para a noite. Elas vêm dando sinais antes. Compreende? Só que como a gente não faz nada, não finaliza, não rompe com aquela situação, seja com um casamento que não está indo bem e vem dando sinais a tempo que está na hora de você romper com aquela velha estrutura ou reconstruir, dar uma renovada, uma repaginada no seu casamento, ou você seguir seu caminho sozinha, a outra pessoa também, mas você não faz, até que acontece a pessoa acaba descobrindo uma traição, isso é uma torre, tá? E vai cada um para um lado com raiva do outro, enquanto poderia ter resolvido a situação e saído em paz, terminado em paz. Ou às vezes, a partir dali, eles voltam, mas voltam com mais maturidade, continuam juntos com mais maturidade, sabe? Depois de uma bela conversa, acerta as coisas e continuam juntos com mais maturidade, né? O que a gente gosta de pensar que é, né, gente? Mas na verdade nem sempre é assim, tá? Algumas vezes torres precisam cair. Estruturas que são fundamentadas em bases como mentira, vícios, exploração, ódio, desequilíbrio, precisam ruir. Esse arcano faz o convite para aliarmos as estruturas nas quais para avaliarmos as estruturas nas quais estão fundamentadas nosso sistema de crenças, emoções e mente, sabe? O seu mental. Em que o seu mental está estruturado? Quais são as crenças que você tem que está estruturando a tua vida? Isso serve para você, né? Esse arcano ele traz pra gente aquela situação de vamos avaliar. É como se você de repente precisasse contratar um engenheiro para avaliar a estrutura da sua casa. Porque aconteceu algo, tem uma rachadura e você está preocupada. Aí você contrata ele para ele ir lá. É esse trabalho aqui. Você coloca a torre na sua vida para você avaliar as estruturas nas quais você está fundamentado. Aquelas coisas das quais você sente firmeza naquilo. Peraí, eu estou muito confortável em tal situação. Deixa eu avaliar isso aqui. Vamos ver se isso aqui realmente é o que eu estou pensando que é, ou se existe algum reparo para ser feito, ou se isso aqui deve cair por terra para mim poder começar de novo. As torres, elas são extremamente necessárias na nossa vida, porque senão não crescemos, né? Se não acontece. Quantas pessoas que estão assistindo este vídeo pode deixar o comentário para mim
que só estão aqui agora na condição de assistir este vídeo, porque aconteceu em sua vida uma grande torre e ela acordou para a vida. Eu sou uma dessas pessoas. E antes dessa grande torre acontecer na minha vida, que me fez avaliar toda a minha vida, toda a minha experiência, né? Que colocou por terra tudo aquilo, aquele sistema de crença que me mantinha naquela condição. E antes dela acontecer, outras aconteceram. Pode parar e avaliar a sua vida que você vai ver, você já passou por muitas torres. Sabe? Um luto, uma pessoa que você ama muito, que você, sabe? A morte de um pai, de uma mãe, que faz você avaliar toda a sua vida. Ou aquela pessoa que um dia vocês encontram, conversa e brinca e tal. No outro dia chega a notícia para você, olha, fulano faleceu. Aí você fala, mas como assim? Ele estava tão bem. Nós estávamos, compreende? Aí você começa a avaliar, gente, eu tenho que prestar mais atenção. Não, ele deu um infarto, morreu. Aí você fica, infarto, mas ele parecia tão bem. Aí você começa a avaliar e colocar a sua vida em andamento a partir daquilo. Porque aquela pessoa que você gostava, que você admirava, estava bem. Do nada ela deu um infarto e partiu. Aí você fala, gente, eu tenho que tomar cuidado. Aí você começa a avaliar o seu peso. Não, eu tenho que fazer o exercício físico. Você começa a avaliar a sua alimentação. Tenho que fazer uma mudança na minha alimentação, no meu dia a dia. E pronto, e você coloca a sua vida nos trilhos novamente, a partir dessa torre. Sabe? Ou então você começa a fazer coisas que você nunca tinha feito antes. Muitas vezes, para a gente sair de um vício, é necessário que haja uma torre. Às vezes a pessoa fuma há muito tempo. De repente vai no médico e descobre que precisa parar de fumar com urgência, porque fica lá internada e vira uma confusão. A pessoa sai de lá tomando medidas para sair daquele vício, ou do álcool, a compulsão por comida, né? De repente a pessoa descobre que precisa fazer mudanças na sua vida. Isso são as torres que nós passamos e tão necessárias na nossa vida e para o nosso crescimento, né? Muitas vezes insistimos em bases falidas, estruturas que já não agregam ou nunca agregou algo positivo em nossas vidas. Desde que essas estruturas caiam, aceitam o fim daquilo que não agrega mais valor em sua jornada. Este arcano convida-nos a reaprender a lidar com nossas próprias emoções após golpes fortes em suas convenções e conveniências. Os golpes fortes, né? Esse arcano também ele vem para ajudar a gente a lidar com tudo isso, lidar com essas mudanças bruscas, sabe? São aquelas coisas que você não estava esperando e de uma hora para outra acontece. São as mudanças bruscas, né? Igual no caso, nesse exemplo aí da morte que eu falei, do amigo, que tá bem aí do nada, você não tá esperando por aquilo. Aquilo vem como um baque, como um tapa na cara. Ali você acorda. Ali você começa a prestar atenção em você, sabe? Nos seus hábitos, nas suas manias, né? E colocar realmente a vida nos trilhos, né? A torre também retratada como a casa de Deus, o arcano da libertação e da construção. Nós vamos estar falando aqui, tá, de algumas outras benesses que a torre nos traz, tá? O arcano da libertação e da construção, rompimento das formas que nos aprisiona, das situações que nos aprisionam, que nos mantêm
prisioneiros. Por exemplo, quando percebemos que estamos vivendo prisioneiros, lá na carta do diabo, lembra que nós falamos das prisões? Pois é, este arcano aqui, ele vem para nos libertar daquelas prisões. São coisas que muitas vezes nós achamos que são boas pra gente, né? Mas chega uma hora que você vai avaliar e não é tão bom assim. Você precisa largar aquilo. Você precisa soltar as correntes. Você precisa dar o primeiro passo e abrir a porta da gaiola. Abra a porta da gaiola, veja que você tem por onde sair. A partir dali, você já começa a colocar um pé na frente do outro. A nossa vida é assim. Todos nós passamos por torres. Nós não podemos, como uma pessoa amada que partiu, você não vai ficar vivendo aquele luto eternamente. Chega uma hora que você precisa dar movimento para a sua vida, né? Libertação para novos inícios, né? Desafios dos momentos de transição. A destruição da rigidez e das cristalizações desnecessárias, né? Aquela rigidez desnecessária, aquelas crenças que estão cristalizadas no nosso inconsciente, que a gente precisa passar pela calcinate, né? Fazer as nossas movimentações para descristalizar, desconstruir todo esse sistema de crenças, né? Abertura, conhecimento, libertação da alma aprisionada, conhecimentos súbitos, né? De repente você passa por uma torre, você sai lá na frente, nossa, você adquiriu tanto conhecimento. Você se tornou uma pessoa tão sábia. Você começou a avaliar a sua vida, você se conheceu novamente, né? Relances esclarecedores, porque é numa grande crise que nós descobrimos o nosso potencial, né? Crise saudável e transmutações. Na sombra nós temos a modificação traumática, né? Que é quando a gente passa por aquela torre, mas a gente não aceita. A não aceitação traz essa modificação traumática, que chega uma hora que você percebe que você muda ou você muda, né? Mas você muda com traumas, com sequelas, né? Quando não aceitamos as torres necessárias na nossa vida. Separação repentina e inesperada, que é aquela questão lá que a gente fala dos relacionamentos, amizades, né? Que aquela amizade vem dando sinais há anos que está na hora de você deixar aquela pessoa para trás. Mas aí acontece uma torre e você tem que fazer aquilo inesperadamente. Aí sai um com raiva do outro. Enquanto aquilo poderia ter sido evitado, né? Se tivesse prestado atenção nos sinais que a torre estava dando, né? Que aquela estrutura vinha dando. As rachaduras, as mentiras, as traições, o disse-me-disse, né? Tudo isso são rachaduras nas estruturas dos relacionamentos. Às vezes a gente precisa parar, por mais que você ame alguém, por mais que você goste da presença de uma pessoa, se ela vem dando esses sinais há tempos, rompa com isso com tranquilidade. Não é, e quando você rompe, você aceita que essa estrutura está falida, vai cada um para o seu canto, cada um viver a sua vida, né? Sem ninguém estar com raiva de ninguém, né? Perdas, que igual foi no meu caso, né, que aconteceu de eu ter perdas enormes, por quê? Porque eu já tinha percebido que não era para mim continuar onde eu estava. Aquela estrutura já tinha me dado vários sinais,
Só que o que eu ficava fazendo, eu continuava investindo lá. Porque na minha cabeça, se eu melhoro aqui, se as coisas começam a melhorar, eu continuo aqui, sabe? Não, e investia, colocava dinheiro e fazia isso. E de repente veio a torre, boom. E eu falei, cara, perdi. Perdi desnecessariamente, perdi muita grana, né? E uma grana que na época não tava tão, não era, a gente, né? Não tava tão fácil assim para ter. Aí eu comecei a olhar em volta o tanto que eu já havia investido para largar tudo. Falei, mas quer saber de uma coisa? Não tem mais jeito, vida que segue. Continuar insistindo numa estrutura falida é burrice, tá? Insegurança, né? Que dá insegurança depois que você já passou por, já fez tudo aquilo ali para tentar tapar o sol com a peneira, de repente você fica inseguro, sim. Desconfiança de si mesmo, a gente começa a desconfiar da gente mesmo, sabe? Será que essa decisão que eu estou tomando agora é realmente boa? Porque a última que eu tomei não foi. A gente começa a desconfiar das nossas próprias habilidades e poder de escolha, né? Inquietação provocada por negócios arriscados. Por exemplo, quando você percebe que um negócio, uma sociedade está falindo, uma situação não está indo bem, você não finaliza com aquilo e vai fazendo negócios e vai tentando tapar daqui e dali, né? Aí vem a inquietação. Poxa, eu fiz um negócio, mas eu não sei se isso aqui vai continuar. Não sei se vai dar certo, né? Tendência à timidez, né? Você começa a ficar tímido sem querer tomar decisões por causa das últimas que você tomou e não deu certo. Temperamento piedoso. Você começa a sentir pena de si mesmo, coitadinho de mim. Aqui você cai no vitimismo, né? Você começa a olhar para tudo que você perdeu, todas as decisões. Aí daqui a pouco você começa a pensar que Deus não gosta de você, que o universo tem alguma coisa contra você. Depreciação material. Porque quando você insiste numa estrutura falida, por exemplo, nas questões, não é para você continuar num lugar, sabe? Mas você tá ali investindo, você tá comprando móveis, você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Você não tem apreciação nenhuma pela matéria, pelas suas coisas materiais. Porque uma hora ou outra você vai ter que largar tudo aquilo. Você vai ter que vender aquilo a preço de banana, tá? Vai ter que, como diz, vai ter que vender aquilo baratinho. Vai perder muito dinheiro. Isso mostra que você não aprecia, sabe? Você está depreciando a matéria. A afirmação é a seguinte: é da noite escura e profunda da alma que emerge a minha luz. É quando nós passamos pela noite escura da alma. A grande torre, a primeira vez, aquela torre que nos acorda, né? É a noite escura da alma. Quando passamos por ela e emergimos, tá bom? É isso que eu tenho para dizer para vocês, tá, minha gente? Se você sente aí que precisa avaliar suas estruturas, precisa ver coisas que você precisa romper, o que você precisa fazer, quais as mudanças necessárias, a torre te ajuda, tá bom? Mas primeiro desenvolva a aceitação, para aceitar que coisas vão sair da sua vida, que coisas precisam ir, coisas boas precisam ir para que coisas melhores ainda cheguem até você, tá bom? Gratidão, centelhas. Muito obrigada por estar aqui comigo até agora, tá? Namastê. Vamos crescer juntos, ser divino.